Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma mensagem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Jacó, quando ele toma a bênção de Esaú, lá no capítulo 27 de Gênesis. A gente vem trabalhando nessa série Trindade com 3 níveis de interpretação, 3 olhares para cada história, para cada trecho de história na Bíblia, e a gente consegue entender que esses 3 níveis vão permitir que a gente consiga extrair essências diferentes, mensagens diferentes dentro de uma mesma história, dado o grau de comprometimento e interpretação imersivo que a gente tem na palavra. Então, no primeiro nível, o nível da carne, o nível mais raso, o nível de água no tornozelo, é a interpretação literal, bem como está escrito. No segundo nível, o nível da alma, eu trago para a pessoalidade, eu me coloco na história e começo a me avaliar estando no lugar do personagem. Isso vai começar a gerar transformação. Isso é o que eu estou chamando de água na cintura, né? A gente está entrando mais na palavra e isso naturalmente vai nos transformando e nos alcançando mais. Mas o terceiro nível é o nível de mergulhado, de completamente imerso, e tentar extrair a mensagem do nível espiritual, carne, alma, espírito, corpo, alma, espírito. Então, no nível espiritual, a gente vai ver a intenção profética da história, o nível celeste, digamos assim, né? Vai muito além do que a gente pode avaliar aqui apenas do ponto de vista humano ou mundano, mas a gente leva isso para uma interpretação espiritual, no âmbito espiritual, o que isso reflete, ou o que isso pode estar querendo nos mostrar da ótica de Deus para uma situação atemporal. Jacó toma a bênção de Esaú. Vamos entender um pouco do que aconteceu aqui. A gente viu em alguns vídeos anteriores aí, a gente estudando sobre o nascimento deles, né, como esse nascimento acontece. Eles são gêmeos, mas Esaú nasce primeiro, Jacó nasce segurando no calcanhar de Esaú. Jacó tem por nome, né, dá-se a entender desse nome enganador, então já vamos dizer assim, algo que é uma marca desse indivíduo e ele puxa o outro pelo pé, né? Ele pega na fraqueza do outro, a gente trabalhou isso no outro vídeo. Mas chega um dia, já na velhice de Isaac, pai de Esaú e Jacó, que ele fala para Esaú, o filho mais velho, que ele já está no fim da vida e que ele queria desfrutar ali, né? Que ele quer, naqueles últimos dias, naqueles últimos momentos, ele quer ter o prazer de ser servido, de receber aquilo que ele gosta. E uma coisa que ele gosta muito é comer caça, uma caça bem preparada, um guisado, um cozido ali, né? Uma coisa preparada a partir de um bem que ele gosta de desfrutar, de comer. E aí Esaú, tudo bem, meu pai, ele sai para a caça. Só que Rebeca escutou aquela conversa, Rebeca, esposa de Isaac, mãe de Esaú e Jacó, percebeu aquilo e dá essa oportunidade, passa essa situação para Jacó, filho mais novo, filho, onde a história deixa claro, preferido ali de Rebeca. E Rebeca vai instruir Jacó a se passar por Esaú. Olha, meu filho, vai ali, pega um cabrito ali no gado, que eu vou preparar do jeito que seu pai gosta, e você vai servir como se você fosse Esaú, e você vai receber a bênção dele. Porque a proposta do pai era essa, né? Vem, faça essa última tarefa, cumpra esse meu último desejo para eu poder te abençoar antes que eu morra. Que, por sinal, era uma das grandes marcas ou das grandes benesses, né? Um dos grandes benefícios da primogenitura era o direito à bênção paterna, né? Era ministrada a bênção e era passado esse cajado, era passado esse ministério, era passada essa coisa toda de pai para filho, era confiado ao primogênito. Então,
Rebeca fala isso com Jacó, arma essa situação toda e promove para que Jacó, na presença do pai, sirva esse guisado como se fosse Esaú. Ele se passa por Esaú, faz de conta que serviu que caçou, preparou e está servindo ele. E aí ele tem que, de certa forma, se maquiar para se parecer com Esaú. Tem que colocar pele de animal sobre as mãos, sobre o pescoço, porque Esaú era peludo. Tem que vestir as roupas de Esaú para ficar com cheiro. Tem toda uma cena ali, todo um preparo para que haja esse engano do pai, para que ele então receba a bênção. E quando o pai acaba sendo convencido de que ele é Esaú, come o guisado, toca nele, sente o cheiro, abençoa. E depois que tudo isso acontece, Esaú chega com a caça, com o guisado para servir. E o pai fala: olha, eu já liberei a bênção, não sei como é que não sei como pode não ter sido Esaú, então eu fui enganado, então eu abençoei Jacó. E Esaú fica irado e pensa consigo, né? Meu pai já está perto de morrer, depois que ele morreu eu mato Jacó, porque pela segunda vez ele me enganou. Então Esaú fica muito irado com essa situação. E Rebeca, mais uma vez, intercede por Jacó e fala: meu filho, para que você não seja morto pelo seu irmão, que ele está muito irado com você, é melhor que você se esconda em tal lugar e tal. E para que isso não tenha uma repercussão estranha ou que seja percebido pelo outro irmão ou pelo pai, Rebeca se antecipa, vai ao pai Isaac e fala: olha, tem uma situação aí, é melhor que Jacó vá procurar uma esposa lá no nosso povo, no nosso meio, na casa de meu irmão, porque eu não suportaria ver outro filho casar com as filhas de Et, ou seja, com as mulheres da época, com as mulheres da região, bem como fez Esaú, que a gente viu lá atrás também, que era um tormento para Isaac e Rebeca, as esposas de Esaú, por serem esposas locais, digamos assim, né? Eles eram estrangeiros e ele casou com as mulheres dali e não com as mulheres de seu povo. E era um tormento para Isaac e Rebeca. A história basicamente é essa. Quais lições a gente pode extrair e aprender deles aqui? Primeiro, é fácil entender a paternidade e a maternidade agindo aqui de forma quase que concorrente, né? Mas não precisa ser assim, é complementar. Assim como um pai tem uma preferência por uma coisa, a mãe tem uma preferência por outra. E se eles fossem alinhados, se eles se mantivessem num casamento perfeito, eles não competiriam e isso agregaria para os filhos, né? Traria algum equilíbrio para os filhos. Mas de alguma forma, essa preferência do pai, quando a preferência do pai é muito gritada para um lado, a mãe meio que entra em super proteção e grita isso para o outro extremo. E aí é onde a gente começa a ver algumas divergências nessa família, porque o pai está dando preferência para um filho e aí a mãe excede em preferência para o outro. Nesse caso, o pai quer ver serviço e a mãe quer ver uma espécie de compensação por aquele que não serve daquela forma. Mas eu entendo, e a palavra deixa isso muito claro, que esse episódio todo que a gente contou hoje só acontece por conta de um episódio anterior, né? Quando Esaú vende o direito de primogenitura, ele fez um negócio que para ele foi só uma coisa da boca para fora. E ainda que valesse de alguma coisa, ele deu pouca importância ao título que ele tinha de primogênito. Quando ele troca aquilo por um prato de comida, ele está dizendo: tanto faz, de que me serve primogenitura, isso não vai dar em nada. Só que ele esquece ou não considera relevante que essa primogenitura é o que lá na frente vai dar acesso a essas bênçãos, né? É a primogenitura que dava a ele o direito de, no momento apropriado, receber a bênção do pai. Então, quando Esaú faz um acordo de
tanto faz minha primogenitura, Jacó, pode ficar, me dê esse prato de comida. Ele está dizendo assim, olha, eu estou te dando o passe que dá acesso às bênçãos futuras. Mas, como a gente vê nessa história, ele fica irado com Jacó. E aí ele fala assim, pela segunda vez me enganou. Olha o vitimismo de Esaú. Como pela segunda vez enganou? Da primeira não foi engano. O cara falou assim, você quer esse prato de comida? Então me dá a sua primogenitura. Que engano tem nisso? Foi uma proposta indecente. Foi uma proposta desproporcional. Foi uma proposta imoral, amoral, sem antiética, pode ter sido qualquer coisa, mas enganação não foi. E ele falou, diante disso, você me dá aquilo, tudo certo, tudo certo. E esse segundo episódio, onde a gente vê de fato a bênção ser roubada, sim, tem um engano envolvido aqui. Mas por que Esaú está tão nervoso se ele vendeu diante de um acordo o direito de primogenitura? Então Jacó não foi enganado nem Esaú não foi enganado nem na primeira vez e nem na segunda. Porque na primeira ele recebeu uma proposta amoral e antiética, mas aceitou. Cabia ele não aceitar. Ele teve entendimento. Ele não assinou sem ler a letra pequena. Ele leu e ignorou a cláusula. Ele vendeu para Jacó. E no dia de receber a bênção, ele esqueceu que tinha feito essa venda. Mas aí todo o enredo e todo o contexto faz com que aconteça aquilo que Esaú proferiu com a boca. De que me serve a primogenitura? Ah, você acha que não tem valor? Então tudo bem. Esse cara que soube negociar, mesmo que de forma aparentemente ilícita, mas ele soube dar valor ao que realmente importa, que é a primogenitura para dar acesso à bênção, no dia da bênção ele estava posicionado para receber. Né? Então, esse primeiro nível a gente consegue claramente ver como Esaú como tudo convergiu contra Esaú e a favor de Jacó, mesmo aparentemente Jacó não merecendo e mesmo aparentemente Esaú estando sendo injustiçado. Mas, quando a gente olha mais a fundo a história, a gente vê que não é tanto injustiça assim, porque Esaú se colocou nesse contexto e acabou, ainda assim, querendo responsabilizar Jacó. Quando a gente vai para o segundo nível de interpretação, o nível da alma, talvez seja até a forma que mais facilite o primeiro nível de interpretação, é que quando a gente lê essa história, não é difícil a gente se identificar com Esaú. Moço, o cara foi atender o pedido do pai. Ele foi fazer o que o pai queria. Ele fez o que o pai queria. E nesse momento, um oportunista roubou dele. Então todos nós, em algum momento da vida, temos esse sentimento de eu fui roubado, eu fui lesado, eu fui fazer o que era certo e veio alguém e tomou o que era meu. Então, a gente lê a história e de cara já dá um ranço, já dá um ódio de Jacó. Como é que Jacó teve essa cara de pau, de mentir pro pai, de se passar por mim, de tomar o que era meu? Ele já tinha vindo com as conversas erradas em outra época e agora de novo. Como é que esse miserável faz uma coisa dessa? Como é que essa mãe é perversa e torta desse jeito para ajudar o outro filho a enganar? E por aí vai. Alguns também podem acabar se identificando com Jacó e olhar para essa história e dizer, não, mas ele que se lasque para lá, quem mandou ele não dar valor à coisa. Então, cada personalidade naturalmente vai ter uma primeira identificação. Mas o que a história aqui quer nos mostrar não é de forma tendenciosa pender para um ou para outro. É para que nas duas posições a gente extraia a melhor lição e nas duas condições nós possamos perceber identificação e nos transformar a partir disso. Por exemplo, quando eu me coloco no contexto de Esaú, eu percebo que, apesar de me sentir vítima da situação, eu posso fazer melhor minhas escolhas e me posicionar melhor, de modo que eu não caia em ciladas da vida.
Por exemplo, se eu dou valor a que realmente importa, se eu conduzo a minha vida com princípios, se eu me posiciono entendendo a importância das bênçãos, eu não vou vender tal qual ele o fez. Se eu conduzo a minha vida priorizando o que é prioridade, o contexto vai ser favorável para mim, e aí eu não preciso acusar o outro. Na posição de Jacó, eu posso perceber que quando eu valorizo o que é prioridade, quando eu me posiciono, o contexto vai ser favorável a mim. E aí, ainda que eu erre, ainda que eu peque, o meu olhar, estando naquilo que é prioridade, vai gerar sempre contextos em meu favor. Então, a análise crítica da história, ela não é para ter identificação de apego ao vitimismo. Eu não olho para a história para murmurar, eu não olho para a história para reclamar, eu não olho para a história para defender, eu não olho para a história para acusar. Eu olho para a história para aprender. E nesse nível da alma, eu não quero nem certo nem errado na história. Eu quero me posicionar ali dentro e dizer: o que esse acertou, eu quero acertar. O que esse errou, eu não quero errar. O que esse acertou, eu quero acertar. O que esse errou, eu não quero errar. Então, eu extraio o melhor dos dois personagens, porque ora na vida nós vamos estar na posição de Esaú e ora nós estaremos na posição de Jacó. E é exatamente por entender nossa fragilidade e a nossa inconstância enquanto ser humano, de altos e baixos, de condutas corretas e às vezes não tão corretas assim, de condutas favoráveis e contextos favoráveis e ora não tão favoráveis assim. É exatamente pelos altos e baixos da vida que a gente deve olhar de forma imparcial, porém pessoal para essa história. Eu posso fazer uma análise pessoal, porém imparcial. Esse é o nível da alma de interpretação. Eu me coloco na história, mas eu não fico querendo fazer defesa nem ataque para nenhum dos personagens. Eu me coloco na condição de um e me avalio. Eu me coloco na condição do outro e me avalio. Percebem? E no nível espiritual, a gente vai entender muito além do que está escrito. E aí eu vou pedir muito cuidado e zelo em vocês também que escutam essa interpretação, porque de maneira nenhuma eu quero blasfemar ou contender ou inventar o que não está na palavra. Mas existe uma linha teológica de estudo que mostra o caráter da Trindade em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Existem atributos da personalidade divina que se assemelha. Não estou falando de sexo, não estou comparando Deus com o humano, mas existe caráter da personalidade trina, da divindade, da Trindade, que se assemelha à família humana. Então Deus Pai tem muita coisa, traz muitas características que se assemelham ao homem pai de família. O provedor, o cabeça, aquele que orienta, aquele que discerne, aquele que prepara, aquele que julga, aquele que é firme, aquele que é forte, aquele que é duro, aquele que é tempestade, aquele que é força, certo? O filho é bem como o filho do casal, é aquele que está sendo orientado pelos outros dois, é aquele que tem tranquilidade, serenidade, obediência, muitos atributos do caráter de Cristo. É como nós devemos nos portar enquanto filhos, posição de honrar aqueles que nos direcionam. E existem muitas coisas, mais uma vez eu não estou falando de sexo, nem comparando divindade com o homem, mas existem alguns atributos da personalidade que remete a. O Espírito Santo se assemelha ao papel materno, que é essa coisa do consolador,
é quem convence, é quem ajuda a discernir. Então é aquele conselho materno, é aquele colo, é aquela orientação acolhedora, é aquela explicação com calma, com zelo, certo? Então a Trindade é uma representação de família, né? Deus nos criou imagem e semelhança dele. Então todo ser carrega traços e condutas da personalidade divina. Bem como a família se comporta como um só corpo, o pai, a esposa e o filho. Ok. Então, é inevitável que num nível mais profundo e espiritual eu veja Isaac como Deus, Rebeca como Espírito. É claro que Rebeca aqui agiu de forma de conduta do ponto de vista pessoal infundado e não é exemplo para ninguém aqui. Ela não só discordou do marido, como ela deu preferência para o filho, ajudou a mentir e uma série de coisas. Então, esse comportamento não procede, não se aplica, tá? Mas quando eu olho do ponto de vista espiritual e eu entendo Jacó e Esaú, eu consigo extrair uma mensagem mais profunda que Deus está querendo aqui advertir é a igreja. Então, Deus está falando assim, olha, eu tenho prazer nas suas obras. Olha, filho, eu quero ver mais uma vez você servir, você caçar, você ir atrás. Eu quero ver você produzir. Esse é o desejo do pai. Mas a mãe está dizendo assim, filho, eu quero que, apesar de você não estar produzindo como deveria, ou não estar caçando como deveria, eu quero que você foque no pai. Eu quero que você foque naquilo que o seu pai pode te dar. Então, a orientação de Deus e o Espírito Santo é trabalhe, mas foque naquilo que é mais importante. Então, como Deus e o Espírito Santo é um só, não há divergência como houve em Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca, por não agirem como um só, Isaac pediu uma coisa, Rebeca pediu outra. Mas quando Deus e o Espírito pedem coisas diferentes, mas de forma alinhada, o que eu percebo? Que Deus vai dizer, filho, eu quero o seu trabalho. E o Espírito Santo vai dizer, filho, eu quero que você foque no fim. Eu quero que você foque nas bênçãos. Eu quero que você esteja com o olhar atento ao momento da bênção de seu pai. Então, eu vou estar trabalhando. Se eu ouvir a Deus e ao Espírito Santo, eu vou estar trabalhando, mas eu não vou colocar o trabalho acima de tudo, ou eu não vou estar focado só no trabalho. Se eu estiver ouvindo o Espírito Santo, eu vou estar atento à bênção do Pai, mas ouvindo o Pai, enquanto estou atento, eu também estou trabalhando. Percebe que o filho perfeito é aquele que trabalha e que está focado na bênção? Então, a mistura de Esaú e Jacó, o equilíbrio para não fugir nem para um extremo de só serviço e não estar nem aí para as bênçãos, e nem para o outro extremo de estar com um olhar só nas bênçãos e ser negligente no serviço, percebe? Então, se eu unir Isaac e Rebeca, sendo um só, eu vou achar Deus e o Espírito Santo, que é a conduta. Se eu unir Isaac e Jacó, eu não traindo a mim mesmo, olha, quando eu misturo os dois em um só, se eu traio Esaú, sou eu me traindo. Então, quando eu entendo que eu sou um só enquanto filho, eu vou estar preocupado com a caça, mas eu não vou ser negligente com o direito de primogenitura. Eu vou gostar de comer, gostar de desfrutar, receber bênçãos tal qual um prato de comida de outro, mas eu não coloco em xeque aquilo que eu tenho de mais valor, que é o direito de primogenitura, que é o que vai me dar acesso às bênçãos, percebe? Então, no âmbito espiritual, no nível mais profundo de interpretação da palavra, o que ele está profetizando aqui é que lá na frente a igreja não pode ter a conduta nem de Jacó, nem de Esaú, nem de Jacó. Porque a igreja só com obras, ela é morta. Ela precisa ter o amor. Mas o amor sem obras, tal qual Jacó, porque Jacó ele pegou a bênção, ele não caçou,
Ele não fez o guisado, ele só se fingiu e passou por isso. Então, Deus não quer. O que agrada o pai e a mãe aqui? Seria um filho que trabalha, né? Agradar a Deus e o Espírito Santo. Você tem que ser alguém que você trabalha, você corre atrás, você se move, bem como Esaú foi para a caça. Mas você, como Jacó, tem que ser alguém que bota as bênçãos acima de tudo, a qualquer custo. Então, se eu fizer essas duas coisas, eu estou em equilíbrio. Como Deus, Pai e o Espírito Santo não andam em desequilíbrio, como Jacó e Rebeca estavam desequilibrados aqui por cada um querer uma coisa, como Deus, Pai e o Espírito não andam em desequilíbrio, a orientação dele vai ser: eu quero que você tenha obras, mas eu também quero que você tenha amor. Enquanto igreja, enquanto filho, enquanto servo, eu quero que você esteja atento às coisas que tem que cuidar, mas que isso não tire a sua atenção de uma coisa que é muito mais importante. Percebe? Então a mensagem aqui não é para ser tendenciosa nem partidarista. Todo mundo que defende e abraça Jacó está tão errado quanto ele. Todo mundo que defende e abraça Esaú está tão errado quanto ele. O que Cristo está dizendo aqui, não pequem nem pela direita nem pela esquerda. Essa coisa política, vocês estão no mesmo barco. Esaú é mentiroso, Esaú é um negligente e Jacó é um mentiroso. Aí tem gente que tem a personalidade mais voltada para um, mais voltada para o outro, se identifica e fica ofendidinho abraçando um, ofendidinho abraçando o outro. O que Deus está dizendo aqui é: os dois estão errados. Mas os dois têm coisas para você copiar que foram positivas e os dois têm coisas negativas para que você não repita. Então a nossa conduta deve ser nos avaliar mediante a história. E de uma forma mais absurda, aqui, um pouco mais distante, mas também posso fazer essa inferência no nível espiritual, é que Jacó se assemelha mais ao que aconteceu na história de Jesus. Por exemplo, Jesus ele não foi enganador, ele não foi um mentiroso, mas Jesus veio depois e recebeu a bênção como primogênito. Quando Jesus nasceu, já existia muita gente no mundo, já existia sacerdote, já existia igreja, existia gente mais velha que conduzia o evangelho como bem entendesse. E aí chega Jesus, aparentemente mais novo, e se intitulando Filho de Deus. Isso gera uma revolta para os que estão ali na época, porque fala: eu sou mais filho de Deus que você, eu estou aqui há mais tempo. Quem é você que chegou agora e se diz filho? Mas quem recebe a bênção é ele, porque o foco dele está na bênção. Então, muita gente se sente enganado por Jesus. Muita gente se sente roubado por Jesus, porque ele vem ali e age de uma forma... não é fora de contexto, mas o contexto não recebia Jesus. Ele era um cara que não estava preso às regras, porque ele está acima da lei. Ele não era um irresponsável que não cumpria a lei. Porém, ele não era escravo da lei. E quando ele não se limita àquela forma ou àquela caixinha que o povo tinha de expectativa de um filho de Deus, ele é tido como se fosse alguém que descumpre normas, alguém que não segue regras, bem como Jacó não seguiu regras para alcançar a bênção. Então, definitivamente Jesus não enganou, definitivamente Jesus não mentiu, e Jacó não é exemplo cristão, não. Mas no nível espiritual da palavra, eu consigo extrair essa mensagem, que o foco de Cristo era outro, que a igreja teve uma postura de Esaú: como assim eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui guardando meu sábado, chega esse que nem sábado quer fazer milagre, percebe? O povo está mais preocupado com a lei do que com o amor. E Jacó, e espiritualmente, não nessa história, mas no âmbito espiritual, Jacó estava mais preocupado com a bênção, com o amor, do que com o serviço. E se você for ter que escolher, que seja o amor. Agora, quem ama faz obras. Por isso que Jacó, humanamente falando, não cumpre isso, né? Então não havia esse amor todo em Jacó. Jacó era um cara sossegado, vivia em tendas, era um cara acomodado, né? E Cristo nunca foi acomodado. Mas é só para a gente entender um pouco o quanto normalmente a gente costuma ter mais identificação com Jacó
quanto mais religioso nós formos. E quanto mais a gente tiver uma percepção pecaminosa em nós, olha, eu realmente não mereço, olha, eu realmente faço muita coisa errada, olha, eu preciso de perdão, eu já fiz muita besteira, normalmente a gente se identifica mais com Jacó. Mas o que Deus está dizendo é, eu não tenho filho preferido, porque Deus é Deus Pai e Espírito, e se você misturar Isaac com Rebeca, você não vai ter preferência, porque um pende para um lado, um pende para o outro. Mas se eles fossem uma única pessoa, não haveria essa distinção, né? Deus não faz distinção, ele ama a todos de igual forma. Então, por ele ser um só, ele é pai, mãe, filho, e o amor, e essa terceira personalidade de filho é uma identificação que ele vê Esaú e Jacó como irmãos, né? Então seria uma coisa muito perfeita. Essa trindade de Deus é o equilíbrio pleno. Então não há essa distinção de pessoas nem preferência. Porém, ainda que não havendo distinção, costuma levar vantagem aquele que está mais focado no amor. Bem como Jacó foi o beneficiado aqui. Por quê? Porque aquele que está mais focado no amor, ainda que não receba a preferência de Deus, as coisas convergem para aquilo que você está focado. Você está focado nas obras? Você vai virar um escravo do trabalho. Você está focado no amor? Você vai alcançar ele de um jeito ou de outro. Então, Cristo prefere um pecador arrependido do que alguém que vive para ele, mas que vive murmurando e se vitimizando. Deus prefere o caráter de errei, não mereço, mas estou aqui e receber, do que eu fiz por merecer e você não me deu. Cara, ninguém fez por merecer. Nem Esaú, nem Jacó, nenhum merece. Mas um estava na posição de bênção e o outro vendeu o direito que tinha à bênção. Então, a gente precisa fazer essa análise espiritual, entendendo que há níveis de mensagem, há níveis de aprendizado para ser extraído aqui. Amém? Mas que a gente tenha esse interesse de crescer em leitura, em entendimento e aprendizado da palavra. Se você percebe que essa mensagem é válida, que esse conteúdo edifica e se te acrescentou, compartilha, comenta, curte. Isso dá relevância para essa mensagem. Se inscreve no canal, chame mais pessoas para fazer isso. Isso não tem custo nenhum, mas só o fato de se inscrever aqui, isso gera um movimento na conta, que isso daqui é impulsionado na internet. Então é uma mensagem, um momento de estudo, reflexão, que vai alcançar mais pessoas de forma gratuita, sabe? Então que a gente possa ter esse cuidado de estar estudando a palavra, estar levando isso adiante, estar pedindo discernimento sempre a Deus e ao Espírito para que a gente seja conduzido da melhor forma e que a gente possa agir em favor do reino, né? O nosso ID não necessariamente precisa ser pregando de porta em porta ou de nação em nação. Hoje, Deus acelera o tempo e nos dá ferramentas como essa para a gente cumprir o ID para todo lugar. A gente pode disseminar essa história e essa mensagem em todos os ambientes, em todos os países, sem sair de casa. Mas a gente precisa, sempre tem um movimento intencional, seja de apertar um botão, seja de encaminhar uma mensagem. A gente cumpre o ID nessas pequenas coisas, seja financiando os missionários que vivem fora, seja orando por essas pessoas, intercedendo pelas nações. Tudo é missão, tudo é cumprir o nosso chamado, o nosso propósito. Então compartilhe essa mensagem e siga a gente para as próximas aí dessa série que tem sido abençoadora e eu tenho aprendido muito com ela também, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo. Deus abençoe o seu dia.